o volume 2 de Stranger Things funcionou tão bem quanto o primeiro? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre o volume 2 da 5ª temporada de Stranger Things, que chegou aí no dia 25 de dezembro na Netflix no Natal. E nós temos muitas coisas para falar ainda sobre esse volume 2 e também sobre o futuro da série, né? E sobre o que pode vir no último episódio. Então, claro que a gente vai falar sobre esse volume 2 com spoilers. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o volume 1, tá bom? Vou deixar aquele outro vídeo linkado nesse para você poder ir lá assistir. Depois você volta aqui, se você ainda não assistiu o volume 2, depois você volta aqui pra gente falar sobre esses outros 3 episódios que saíram. E também, se você é um fã da série, um fã de cultura pop, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que eu sempre tento trazer vídeo pra vocês o quanto antes, pelo menos o mais antes que eu consigo. E também deixa seu like aqui nesse vídeo, assim eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo, de análise aí sobre séries, sobre Stranger Things, e dá pra trazer cada vez mais vídeo assim pra vocês. É isso, gente, vamos voltar pra falar de Stranger Things. Eu fiquei com a sensação de que nesses 3 episódios que a gente assistiu da série, a gente meio que, parece que a gente não andou muito, não avançou muito com a história dessa temporada. Eu vou falar que no começo do episódio 5, eu fiquei até com um pouco de dó de todos eles, porque você deu pra ver que todos eles, principalmente o Will, né, eles estavam se sentindo um pouco culpados, né, pelo Vecna ter conseguido pegar as crianças e levar lá pro mundo invertido, que na verdade não foi pro mundo invertido que ele levou, né? Mas enfim, a gente vai chegar nessa parte. Mas eu fiquei com um pouco de dó, sabe? Deles estarem se sentindo culpados. O Will, o Mike, o Lucas, a Robin estarem meio, meu Deus, nossa tarefa era proteger as crianças e a gente não conseguiu. Eu vou falar rapidamente sobre tudo que a gente teve, tá? Durante a temporada. Claro que a gente vai fazendo aí, eu vou fazendo alguns apontamentos, mas eu quero falar primeiro tudo pra depois eu conseguir chegar no que realmente eu quero falar sobre esse volume 2. E aí, então, sabendo que agora o Will meio que tem poderes, ele consegue usar os poderes do Vecna, a gente tem eles colocando meio que 2 planos em ação ao mesmo tempo, que é o plano do Lucas e o plano da Erika. Gostei da gente ver aí os irmãos Sinclair, inclusive, trabalhando meio que juntos, mas também a ideia partindo aí dos dois, né? E a gente tem, então, primeiro eles pondo em ação o plano do Lucas, que o plano do Lucas é quase como se fosse um Frankenstein, né? Que eles querem pegar ali um dos Demogorgons pra eletrocutar, fazer esse Demogorgon meio que ressuscitar. E aí, assim, o Will teria alguma coisa do mundo invertido, né? Pra poder se conectar, poder ativar os poderes dele e tentar encontrar o Vecna. Que a gente tem o Will conseguindo fazer isso. E a gente tem, eu acho que é uma das melhores cenas que a gente tem nesse volume 2, que é justamente o Will usando ali, entrando no corpo do Vecna, no momento em que o Vecna estava quase matando a Max. E nesse momento eu fiquei, olha, quando o coração da Max começou ali a parar de bater, né, que mostrou que ela estava morrendo, gente, me deu um nervoso nesse momento. Mas o Will conseguiu tomar conta do corpo do Vecna a tempo, salvou a Max. E essa cena foi muito boa e ainda ele conseguiu machucar o Vecna, entendeu? Ele quebrou uma das pernas e assim, ó, deu pra ver que o Will machucou o Vecna, ele ficou sentindo a perna ali por um bom tempo. Não vou falar que foi tipo um dia, mas a gente vê que durante algum bom tempo ali do episódio, o Vecna tá andando meio mancando. Inclusive, eu acho que na cena, quando ele vai atrás da Max e da Holly lá na caverna, se eu não me engano, ali o Henry ainda tá com uma perna meio mancando, sentindo ali o golpe, né, que o Will deu nele. Então, assim, isso pra mim gerou uma teoria maior ainda, uma confiança um pouco maior ainda, de que muito provavelmente o Will pode ser quem vai ter força o suficiente pra matar o Vecna. E no volume 1, o núcleo ali da Nancy, do Jonathan, do Steve e do Dustin, eles não estavam servindo muito pra muita coisa, né, gente? Essa é a verdade. A gente viu eles entrando no mundo invertido, deixando o carro preso ali no muro, mas eles não tinham servido pra muita coisa. E nesse volume 2, eles serviram e muito. Porque são eles que acabam encontrando aquela bola de fogo. E, na verdade, muita coisa começa a acontecer ali dentro do mundo invertido por culpa ali da Nancy, né? Porque a hora que ela chega lá em cima, eles com a lanterna, ela e o Jonathan com a lanterna, vê que tem alguma coisa, né, ali que tá meio que, vamos falar assim, invisível. A Nancy atira e aí que a gente vê realmente aquela bola de fogo vermelha. Que a gente também tem o Dustin descobrindo ali, de acordo com o diário do Dr. Brenner,
o que é realmente o mundo invertido. Então, esse volume 2 serviu para conseguir trazer um pouco mais essa explicação pra gente de o que é o mundo invertido, né? Que o mundo invertido e o muro, né? O muro foi criado ali meio que como pela própria ciência. Eu acho que esse que é o mais legal aqui de Stranger Things, sabe? Porque tem muita coisa que não é simplesmente coisas sobrenaturais ou isso aqui apareceu meio que do nada. Não, na verdade foi a própria ciência que criou aquele muro para poder estar protegendo ali o mundo invertido do buraco de minhocas que o Vecna criou. Né? A gente vai falar, eu vou chegar nessa parte. Mas esse momento aí do Dustin é importante justamente por causa desse diário do Dr. Brenner, que aí a gente entende um pouco mais aí sobre o mundo invertido, sobre essa bola de fogo, que inclusive, se mexer na bola de fogo, a gente viu que ela causa um estrago gigantesco ali no mundo invertido. E, olha, eu fiquei nervosa com a cena ali da Nancy e do Jonathan, né, em cima da mesa, que dá pra usar a comparação que a Nancy fez ali no próprio episódio, que ela fala que nossa, tá tudo parecendo como se tivesse tido uma explosão de Chernobyl, que realmente começa tudo a derreter, né, e aí eles dois quase morrem, inclusive, o Jonathan e a Nancy. Eu fiquei muito nervosa quando começou a realmente chegar ali na mesa. Eu fiquei, mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu não acho que se for pra morrer algum personagem, não acho que eles iam morrer daquela forma. Eu acho que realmente, se for pra morrer, eles vão morrer lutando, vão morrer em batalha. Não vão morrer, porque começou tudo a derreter e aí o negócio subiu e matou eles. Não achei. Fiquei nervosa, mas ao mesmo tempo não achei. E esse momento aí deles dentro do mundo invertido, eles em duplas, também serviu pra resolver essas duplas, né? Porque as duas duplas, a Nancy e o Jonathan, o Steve e o Dustin, eles estavam com problemas ali na relação deles, né? A relação, claro, de amizade ali do Steven e do Dustin. Mas realmente era meio nítido que a Nancy e o Jonathan, eles estavam um pouco mais distantes, que tinham coisa que eles não contavam completamente um pro outro, que a gente vê isso aqui nesse volume 2 e vê que isso estava sendo um problema ali no relacionamento deles, né? E eles estavam começando a questionar muitas coisas, porque eles tinham gostos diferentes e muitas coisas. Eles falavam que, eu gosto muito disso aqui, mas na verdade não gostava, como algumas músicas, alguns filmes e etc. Além de que eles estão aí... gente, eu acho que eles estão realmente começando a se entender, a se descobrir, sabe os dois, tanto a Nancy quanto o Jonathan. Até esse tempo que eles ficaram separados lá na 5ª temporada, porque a Nancy ficou lá em Hawkins e o Jonathan tinha ido pra cá, tava morando já na Califórnia. Esse relacionamento à distância também serviu muito para que eles se entendessem como pessoa, né? Porque até então, todas as temporadas, toda hora parecia um monstro, né? Alguma coisa para eles derrotarem, e aí eles acabavam ficando unidos. E isso acabava não dando muito espaço para eles descobrirem quem eles são realmente, do que eles gostam, e enfim. Então a gente vê que esse momento que eles ficaram separados, serviu muito para isso, para eles se entenderem e começarem a questionar o porquê que eles realmente estão juntos. Se é porque eles realmente se gostam, se amam e querem estar juntos, ou se é porque eles compartilham dos mesmos traumas, né? Porque foi o que o Jonathan falou, que se ele contar para qualquer outra pessoa sobre as coisas, sobre os traumas dele, não é qualquer pessoa que vai entender. Mas a Nancy entende porque a Nancy viveu as mesmas coisas que ele. E aí, assim, tá dando uma grande repercussão, porque aí a gente tem o Jonathan mostrando o anel de noivado ali pra Nancy e falando, você aceita o meu não pedido de casamento? E a Nancy fala que ela aceita o não pedido de casamento dele. Eu tinha entendido que eles falam o não, né, falar o não pedido de casamento, porque eles estavam achando que eles iam morrer, né? Porque até a gente estava achando que aquele negócio ia continuar subindo e ia acabar matando os dois. Então, eu tinha entendido que realmente essa parte do não pedido de casamento é porque eles acharam que eles iam morrer. Mas a partir do momento que eles viram que eles não morreram, estava tudo bem e eles estavam noivos. Eu também tinha entendido isso. E aí vem os Duffer Brothers em uma entrevista e fala que, na verdade, aquilo ali realmente foi o término do relacionamento deles. Aí sim, gente, eu vi uma outra pessoa falando isso na internet e eu tenho que concordar com o que ela falou. A gente tá esperando essa 5ª temporada, tem 3 anos a gente tá esperando essa última temporada. Em 3 anos, eles não conseguiram fazer um roteiro que desse pra gente entender o que aconteceu naquela cena. Pô, então eles fizeram um roteiro muito mequetrefe, né? Ou não se dedicaram nessa parte, porque assim,
Eu vi que muita gente ficou confusa e muita gente entendeu também o que eu entendi. Mas não tinha sido todo mundo que tinha entendido que então eles tinham terminado. Então, assim, em 3 anos eles não conseguiram nem fazer um pedaço de roteiro direito pra gente entender o término dos dois. E esse momento todo dentro do mundo invertido também serviu pra unir os dois que são... Um deles é o meu preferido, mas eu gosto muito da relação dos dois, que é o Steven e o Dustin. Que aí, olha, eu vou falar que eu não discordei totalmente do Steve quando ele falou ali do Ed. Tá? Na verdade, eu acho que a cena que eles dois brigam, que o Dustin que parte para cima do Steve, né? Que ele soca ali e começa a bater no Steve. Eu acho que essa cena, ela é pesada não só porque a gente vê dois amigos brigando e saindo na porrada mesmo na mão, mas ao mesmo tempo porque os dois estavam falando verdades, né? O Dustin estava falando algumas boas verdades ali sobre o Steve e o Steve falou muitas boas verdades sobre o Ed. E aí, gente, eu tenho também o que eu tô falando que eu tenho que concordar com o Steve é de que realmente o Ed meio que se matou porque ele quis. Na hora que eles foram começar a missão no último episódio da 4ª temporada, o Steve falou pro Ed e pro Dustin: não tentem bancar os heróis. Se vamos falar assim, começar a dar errado, passa no portal e vai embora. Não fiquem tentando bancar os heróis. O que o Ed fez? O Ed quis bancar o herói. E aí, claramente, ele acabou morrendo. Então, assim, eu acho que muita gente passa pano pra isso, né? Porque, gostava muito do personagem. E não é que eu não gostava, gente. Eu também gostava muito do Ed. Eu fiquei triste com a morte dele, enfim. Mas a gente também tem que ser um pouco realista, de que ele não precisava ter se matado. E eu acho que quando o Dustin escuta isso do Steve, também é muito pesado, porque o Dustin sabe que é verdade, sabe? Apesar de ele gostar muito do Ed, não tinha necessidade do Ed ter feito o que ele fez. E a gente tem eles dois trabalhando, né? O Steve e o Dustin, trabalhando essa parte que tá sendo um momento muito difícil, né? O luto, a perda ali do Ed pro Dustin afetou muito ele, como a gente já esperava, a gente já viu no volume 2, no volume 1. Então a gente vê isso realmente sendo cada vez mais cutucado nesse volume 2. E aí que o Dustin meio que explode, porque eu acho que na verdade não era raiva do Steve. Era raiva do que o Steve falou ser verdade e também meio que raiva pela morte do Ed, entendeu? Mas aí a gente também teve um dos momentos que eu sabia que ia ser um dos momentos mais bonitos dessa temporada, que o Steve tá indo tentar ajudar a Nancy e o Jonathan, e aí o Dustin meio que segura ele e fala: não, pelo amor de Deus, você não... Toma cuidado, porque você não pode morrer. E a hora que o Dustin tava agarrado no Steve, falando você não pode morrer, eu tava concordando, tá? Porque eu concordo, realmente, o Steve não pode morrer. Vocês podem matar qualquer outro personagem dessa série, menos o Steve. Mas serviu pra começar a trazer essa união entre os dois novamente. E aí até depois, quando eles estão ali se preparando pra missão que realmente vai ser feita, a dupla do Dustin vai ser o Steve. E aí tem eles dois conversando, os dois meio que pedindo desculpa um pro outro, se acertando. E aí tem a clássica cena que eu também já sabia também que esse é um momento que a gente ia chorar, do Dustin e do Steve falando um pro outro: se você morrer eu morro. E aí eu vou ter que falar que desde quando eu vi essa cena no trailer, pra ter os dois falando se você morrer eu morro, eu fiquei com a sensação de que um dos dois vai morrer. Mas eu não acho que vai ser o Steve. Porque assim, gente, é o que eu falei, o Dustin tá passando por todo esse processo de luto, né, da perda do Ed, enfim, agora que ele voltou a conseguir ter uma boa relação com o Steve, ele e o Steve se acertaram e tal, eu não acho que eles vão fazer o Dustin perder outro amigo, ainda mais o Steve, porque a gente sabe que o Steve é o melhor amigo do Dustin. Eu não acho que eles vão fazer essa maldade com o Dustin de novo, entendeu? Então, assim, pode ser que seja o Dustin que vai de arrasta, pode até ser, porque eu não sei, eu fiquei com a sensação de que essa frase de se você morrer eu morro, tudo bem que eles falaram, o Dustin falou essa mesma frase, acho que é na 3ª temporada, mas mesmo assim me deixou com a sensação de que talvez um dos dois realmente acabe morrendo nesse final de temporada, nesse final da série. E o plano deles para conseguir chegar no buraco de minhocas acaba vindo justamente da última pessoa que a gente esperava, pelo menos da última pessoa que eu esperava que viria, que é o Steve. O Steve que acabou sendo inteligente e bolando todo o plano para eles conseguirem chegar no buraco de minhocas. Eu gostei de ver esse outro lado do Steve, entendeu? Gosto dessas cenas quando tem todos eles juntos, eles trabalhando juntos, que foi o que eu tinha falado no volume 1. De que, gente, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver todos eles se ajudando. Porque sempre tá nesse negócio de que cada um tem uma peça do quebra-cabeça e eles não se juntam durante a temporada
para poder derrotar, né, para poder ter o quebra-cabeça completo. Então é muito bom que a gente agora tem todos eles trabalhando juntos, unidos, e o mais legal é que a gente vê que quando o Dustin tá explicando as coisas ali pra todo mundo, tá todo mundo realmente prestando atenção, entendeu? E aí todo mundo prestando atenção, todo mundo tentando pensar em algum plano do que eles podem fazer. E como eu falei, o plano acaba saindo justamente do Steve. Mas esse arco todo do Dustin e do Steve eu gostei. Agora, eu tenho a sensação de que toda temporada o arco da Eleven é sempre o mais chato. Muitas vezes no arco da Eleven a gente acaba tendo coisas, informações muito importantes para a temporada de Stranger Things. Sim, só que mesmo assim continua sendo os arcos mais chatos. Aí ela e o Hopper conseguiram salvar a Kali e a 8 ali do laboratório, que a gente já esperava. E também junto aí a gente vai ter a revelação, né? A gente vai descobrir qual que é o grande plano da Doutora Kai. Que ela está ali, ela estava usando a 8 para drenar o sangue dela e fazer cobaias, tem mulheres grávidas como cobaias, porque ela quer meio que replicar o que o Dr. Brenner fez, o que o Papa fez com a Eleven e com a 8 para tentar chegar aí numa pessoa tão poderosa quanto o Henry, né? Que é basicamente aí replicar os poderes do Henry, só que em outra pessoa. E que aí, assim, eu tô me perguntando o seguinte. Essa questão, então, dos militares e da Doutora Kai, vai ser só isso ou será que tem mais alguma coisa? Porque vamos combinar. Eles já têm, todo mundo aqui, todos os personagens, todos os arcos, já tem uma grande coisa aí pra eles se preocuparem. Já tem toda a questão ali do Vecna, enfim. Se for só pra ter mais uma pessoa, mais uma coisa e ameaçando a Eleven atrás da Eleven, não precisava, sabe? Então eu quero saber se essa parte dos militares vai ter mais algum propósito. Além disso, deles estarem atrás da Eleven, porque a Eleven é a única entre eles que é a mais chega perto dos poderes ali que o Henry também tem. Aí uma outra coisa que essa parte me deixou pensando é que quando a 8 tá contando sobre a Doutora Kai, sobre as cobaias que ela viu e que a Doutora Kai drenava o sangue dela, a 8 chama a Doutora Kai e fala que ela é tipo uma vampira. Falar, ela é tipo uma vampira, ela tava drenando o meu sangue e tal. Eu apelidei ela de vampira, uma coisa assim que ela fala. Aí isso me remeteu. Por quê? Na internet, muita gente tá especulando de que talvez a gente venha a surgir realmente o Kaz, que é o deus vampiro, não é isso? Acho que ele é o deus vampiro, ou ele é o vampiro mais poderoso. E que, se eu não me engano, dentro do D&D é ele que consegue matar ali o Vecna, ele que tem poder suficiente, ele que arranca um olho ali do Vecna e tal. Então tá todo mundo na teoria de será que a gente vai ter o Kaz aqui na série e quem seria o Kaz? E aí quando a 8 falou, chamando a Doutora Kai de vampira, me remeteu a essa, pode ser que não tenha nada a ver, porque ela é uma militar, por que ela ajudaria eles? Também não sei, gente, de verdade, mas eu pensei nisso. Eu olhei e falei, tá chamando ela de vampira, todo mundo com uma teoria aí de surgir um vampiro nessa série, nessa temporada. Não sei, foi algo que me remeteu aí. Vamos ver no último episódio se realmente vai ter o caso ou não. Mas só pra finalizar aqui também sobre a 8, gente, eu ainda não sei se eu posso confiar realmente nela, tá? Eu tô assim, tô com um pezinho atrás. Ela ainda não me passou 100% de confiança. Tô sentindo que em algum momento ela vai passar uma rasteira aí na Eleven e nos outros aí do núcleo aí da série. Uma outra teoria que eu tenho que citar, que os fãs já estavam falando na internet e eles estavam certo, era do desenho que tinha na tampa da luneta, né? Na tampa da luneta de quando o Henry era criança, que a Holly pegou, tá com a Holly. E realmente todo mundo já tinha reparado que o desenho daquela luneta era igual o da caverna, então de que talvez pudesse ter alguma coisa a ver, né, alguma ligação. E aí a gente vê que realmente tem, porque esse desenho leva elas a outras memórias escondidas ali do Henry. E é assim que elas acabam caindo. Elas acabam descobrindo um buraco. Eu tô chamando de caverna também. Mas é uma outra caverna que leva aí a uma memória do Henry, que criança, que ele encontra um cientista ali embaixo. E o cientista começa a bater nele e tal. Ele tá segurando ali uma maleta. E também aí, eu acho que a primeira morte que o Henry faz, a primeira pessoa que ele mata, porque o cara começa a atirar nele, ele pega e dá várias pedradas na cabeça do cientista e mata ali o cientista e pega a maleta. Só que a gente não descobriu o que tem no raio dessa maleta. E aí, gente, é nessa parte que eu estou querendo chegar, de que assim, a gente teve 3 episódios desse volume 2.
E parece que a gente não avançou, porque assim, ainda tem muita coisa que eles precisam responder no último episódio, como principalmente toda essa parte do Henry e do trauma dele, do que aconteceu, o que tem dentro dessa maleta, porque eles não mostraram o que tem dentro da maleta. Assim, a gente muito provavelmente já sabe ou faz ideia por causa da peça de Stranger Things. Sim, porque eu acredito que todo mundo foi atrás para saber, né, do que pode ter e tal, teorias e tal. Mas, por mais que a gente tenha isso já meio que sabendo, porque tem na peça, isso precisa ser mostrado aqui na série, entendeu? Meio que pra mim, assim, enquanto não foi mostrado na série, não é verdade. Então, eles ainda não mostraram, e eu tô aqui. Gente, a gente precisa avançar com a história do Henry. Eu acho que não tinha a necessidade da gente ter ficado 2 episódios inteiros, praticamente, vendo a Holly e a Max andando ali dentro das memórias, no deserto, dentro das memórias do Henry. Não precisava, a gente podia ter tido um episódio só e ter desenvolvido outras coisas, principalmente aí essas memórias do Henry que a gente ainda não viu, desse trauma, que muito provavelmente ali dentro dessa caverna é onde ele foi primeiro ali pra dimensão X e voltou com poderes, que foi traumático pra ele, blá blá blá. Tudo isso que a gente já sabe. Só que eu quero que eles tragam isso pra série e eles não desenvolvem, continua nesse mistério. E aí eu acho que quando chegar no último episódio, vai ficar faltando tanta coisa, eles vão precisar responder tanta coisa, que algumas coisas vão ficar mal feitas. Então a gente precisa ter esse desfecho aí realmente sobre o passado do Henry. A gente viu que o Henry, no último episódio, ele pegou ali, ele tá com as 12 crianças, ele tem as 12 crianças na mesa e principalmente, ele fala que ele precisa fazer com que essas crianças acreditem nele. Tanto que quando ele leva a Holly ali de volta, né, depois da Max ter conseguido escapar, quando ele leva a Holly de volta para casa, ele começa meio que fazer as crianças acreditarem nele e não acreditarem na Max. Só que eu falo assim, se ele precisasse apenas das crianças, ele não ia estar se preocupando se elas estão acreditando nele ou não. Pra ele não ia fazer diferença. Mas ele quer que elas acreditem. Então, por que ele quer? E aí, ainda não foi respondido também o por que exatamente 12 crianças. A gente ainda não teve essa resposta. Tem teorias? Tem teorias, mas não foi respondido por que 12 crianças. Eu acho que ainda tem mais do mundo invertido também pra gente conhecer, mais coisa pra gente explorar. E nada disso foi explorado, nada disso foi desenvolvido. Então, assim, eu sinto que pro último episódio vai ficar muita coisa, porque além deles responderem tudo isso que precisa ser respondido, eles ainda precisam dar um final bom e digno para cada um dos nossos personagens, né? Para cada um dos protagonistas. E a gente tem um núcleo grande. Então, não sei, gente. Eu tô sentindo que esse último episódio vai ter coisa que vai acabar deixando a desejar. Eu tinha anotado mais algumas coisas para falar, mas como esse vídeo já tá ficando grande, eu vou falar sobre as outras coisas que foram mais importantes nesse volume 2, que foi como, por exemplo, gente, eu já tinha falado isso, eu estou falando isso, acho que desde o final da 4ª temporada, de que a Max ia acordar, porque se fosse pra Max morrer, eles já teriam matado ela. E realmente agora ela acordou. E acordou com uma cena lindíssima, a gente tem que falar, né? Foi uma cena lindíssima dela se reencontrando com o Lucas. Ela ali escutando ainda, né, a Kate Bush ali no rádio. Gente, assim, o Lucas também, ele merece o prêmio de namorado do ano. Essa é a verdade. Esse aqui merece, porque ele se manteve firme ali na Max durante 2 anos, acreditando, tendo esperança de que ela ia acordar, colocando a Kate Bush pra tocar todos os dias, que até ele falou que ele já até enjoou da música, por tanto que ele colocou. E ainda quando ele tá no hospital, ele carrega a Max e um rádio dentro do hospital e ainda dá um chute em um dos Demodogs. Porque a gente também teve a cena aí do Vecna falando, né, que ele ia usar o Will como espião pela última vez, e ele usou justamente para descobrir onde o corpo da Max estava, né, vamos falar assim, no mundo real, e poder matar ela de uma outra forma, né. E aí que a gente teve o Lucas defendendo ela, gente, que cena maravilhosa, a cena dela também acordando, reencontrando todo mundo. Gente, eu achei muito fofo que o Lucas tá o tempo todinho grudado na Max, sabe, ela ainda não tem muita firmeza, e aí a gente vê que é ele que tá ali segurando ela sentado. E aí depois ele também toda hora indo com ela na cadeira de rodas. Ai, vamos fazer um tour pela rádio. Ai, gente, muito fofo. Ele merece o prêmio de namorado do ano, viu? Porque lindas todas as cenas dele com a Max. Eu tô achando muito bonitinho, muito fofo. Ah, e eu também só tinha que mencionar, como a gente tá falando aí dessa parte dos Demodogs atrás da Max, do corpo da Max, dentro do hospital. Gente, Karen Wheeler, mais uma vez,
grandíssima, colocando lá um negócio de oxigênio dentro da máquina de secar para inflamar e matar todos os 3 Homodogs ali com queimados, né? Matar eles queimados porque teve a explosão. Assim, eu acho que pro roteiro foi muito conveniente, foi muita coincidência, assim, muito... Talvez até muito fácil a gente ter visto eles morrerem desse jeito, eles conseguirem derrotar os Demodogs desse jeito. Talvez sim, só que assim, é o que eu falei, gente, tem algumas coisas que acho que eles olham e falam, a gente precisa correr, não tem necessidade de levar essa cena tão assim adiante. Eu acho que foi um caso aqui. Apesar de que a cena da Holly e da Max voltando, né, realmente conseguindo escapar ali das memórias da mente do Vecna, poderia ter sido mais rápido, né? Porque também elas enrolam pra caramba pra sair dali. Falando de cenas emocionantes, eu também tenho que falar da cena do Will se assumindo. E a gente, assim, eu achei muito bonita, mas ao mesmo tempo eu fiquei com um pouco de dó do Will, porque a gente vê o Will falando que o Vecna sabia, né? Claro, o Vecna entrou na mente do Will, então ele sabe que o Will é gay e ele tava usando, ele meio que poderia usar isso contra o Vecna, contra o Will futuramente. Eu fiquei com um pouco de dó, sabe? Porque é meio como se o Will até tivesse se assumido um pouco forçado, porque ele sabia que se ele não se assumisse, ele deixasse pra lá, o Vecna muito provavelmente em algum momento ia usar isso contra ele e até poderia colocar os amigos dele justamente contra ele, né? Que o Will fala que o maior medo dele era justamente ele vendo o futuro e vendo que os amigos dele não gostam dele ou não respeitam ele da mesma forma, enfim. Várias coisas ali que ele fala. E é assim que ele se assume, né, ali pra todo mundo. Que assim, ele não falou com palavras exatas, né, pro Mike, que na verdade eu gostava do Mike. Mas eu acho que o Mike entendeu o recado. Até porque quando o Will falar, eu gostava inclusive acho que ele fala que gostava de um deles, ou de uma pessoa próxima a ele e tal. A gente vê a carinha ali do Mike, eles focam bem na cara do Mike e dá pra ver o Mike meio que engolindo em seco, sabe? Então o Mike sabia, tá? De certa forma o Mike entendeu o recado, mas foi uma cena linda, que aí a gente também teve o abraço ali, né, do Jonathan. A gente tinha visto já essa cena ali no trailer, que tava todo mundo tentando identificar quem que era, né, ali no abraço e também em qual momento poderia ser essa cena. E eu acho que não tinha como ser em momento melhor, porque foi uma cena linda demais. Pra finalizar, a gente descobriu um pouco mais aí sobre o plano realmente do Vecna. Então a gente descobriu que o mundo invertido, na verdade, é uma ponte para a dimensão X, que aqui na série eles estão chamando de abismo, mas é a dimensão X, que foi justamente onde o Vecna ganhou os poderes dele, e que meio que a Eleven, né, que criou essa ponte, que criou o mundo invertido cada vez que ela usava os poderes dela para poder localizar o Henry. Só que claro, né, que tudo isso está dentro aí de um grande buraco de minhocas, então chegar lá no abismo não vai ser uma coisa tão fácil assim, e que o plano do Vecna é poder se aproveitar, poder usar nessa ponte, poder usar o mundo invertido para poder colidir o mundo, a dimensão X, com o nosso mundo, né? Transformar eles dois em um único mundo, uma única coisa. E a gente tem agora eles começando a colocar o plano aí em ação. E a série terminou assim. O volume 2 terminou assim. E aí, gente, é isso que eu falei. Eu acho só que tudo bem que talvez, com o final que a gente teve no volume 1, que foi o Will ganhando poderes, todo mundo, meu Deus, o Will realmente é o feiticeiro e tal. Eu acho que a gente criou um pouco de expectativas, né, pro volume 2, de achar que ia vir assim, ó, no mesmo nível e rasgando e tal. E não foi assim, né? Esse volume 2, ele veio trabalhar muito mais os conceitos, trabalhar muito mais essas outras coisas, mas no diálogo realmente. Não teve assim tantas cenas de briga, foi mais realmente nessa parte de trabalhar os conceitos, desenvolver pra gente entender contra o que realmente eles estão lutando e como que eles vão bolar um plano para poder derrotar o Vecna. A gente viu essa outra parte, né? Então talvez só a gente tenha criado muitas expectativas, talvez eu tenha vindo só abaixando um pouco mais as emoções. Pode ser, mas eu realmente acho só que eles estão deixando muita coisa pro último episódio. E a minha sensação é de que eles não vão conseguir trabalhar absolutamente tudo, porque tudo bem, o episódio vai ter 2 horas e pouco, vai ter 2 horas e pouco, mas mesmo assim, eu tô achando que alguma coisa vai ficar meio falhada, sabe? É a sensação que eu tenho, pelo menos. E agora eu estou aí curiosa e ao mesmo tempo apreensiva e com medo de quem será que morre nesse último episódio. Eu já esperava que a gente não ia ver ninguém morrendo antes, tá?
Porque eles não iam por antes, gente. Eles iam segurar pro último episódio, né? Que é pra justamente prender as pessoas para quererem continuar assistindo a série. Então, tô com medo, mas também tô curiosa pra saber. Quero saber se você já assistiu o volume 2 aí de Stranger Things, o que você achou. Conta pra mim nos comentários, vamos discutir. E é claro que depois, em 2026, a gente vai começar 2026 com o pé na porta falando sobre o final de Stranger Things e fazendo uma análise aí da temporada completa também. Então, para você não perder mais nenhum vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade. Deixa o seu like nesse vídeo também, que me ajuda bastante. Assim, o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar. Ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E é isso, gente. Um beijo. E agora a gente se vê ano que vem.